Olá, segunda série, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Euler Santos, é o professor de matemática. Estamos de volta com mais um vídeo aula e hoje nós iremos dar continuidade nos nossos conteúdos dessa semana, tá bom? Nós estamos aí na terceira semana, estamos trabalhando o livro didático e hoje nós iremos dar continuidade no nosso conteúdo, falando aí sobre matrizes. Na última aula nós começamos a entender como é que é uma matriz, falei para vocês que uma matriz é uma tabela. Bom, nós estudamos os tipos de matriz e hoje nós iremos dar uma continuidade na matriz inversa e falar também de o determinante de uma matriz, tá bom? Então é importante que você já tenha em mão aí o seu material didático, o seu livro, o seu caderno para fazer as anotações, porque é muito importante para quando você for resolver a sua atividade, você já ter esse material, tá bom? Então nesse momento estarei minimizando a minha tela para compartilhar com vocês a nossa aula, tá bom? Acompanhe aí, vamos lá! Na últimas aulas que nós tivemos, nós falamos aí sobre matrizes, né? Tipo de matrizes. A gente começou a falar sobre matriz inversa. E hoje eu gostaria de deixar bem claro que nós iremos continuar a falar sobre matriz inversa, né? Para podermos entender sobre determinante, que é o nosso próximo alvo, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês dois exemplos que nós iremos fazer aí para você, tá? Para você entender como que é feito o cálculo para determinar a matriz inversa. Bom, o que é a matriz inversa, professor? Existe uma definição, né, onde nós temos o produto de A por B, né, e aí a inversa dessa matriz vai ser uma matriz identidade. Mas como assim, professor? Bom, então nós temos aqui, ó, na página de número 18, eu quero que você acompanhe aí com seu livro didático, na página 18, temos dois casos, né, a matriz A e a matriz B. Vamos determinar se elas são inversíveis. O que são inversíveis? Ou seja, que ela possui a inversa. Então, nós vamos primeiro na matriz A. Vamos determinar aqui a inversa da matriz A. Como é que a gente faz, professor? Qual é os passos que nós temos que seguir? Acompanhe aí o passo que eu estarei ensinando para vocês aí. Vamos lá. Temos aqui, ó, o exemplo aí da página 18, né? A resolução. Nós temos a matriz A, onde nós temos elementos 1, 3, 2 e 8, né? Bom, como é que eu faço a resolução, professor? Ó, tá aqui a matriz A, vezes a inversa dela, né, é igual a uma matriz em identidade de ordem 2, tá bom? De ordem 2, ou seja, 2 por 2. Bom, então, qual é a matriz A? Nós temos aqui a matriz A, 1, 3, 2, 8. A inversa dela aqui é a ABCD, né, que nós não temos os valores, igual a identidade de ordem 2, então é 1, 0, 0 e 1. Matriz identidade é aquela matriz que possui elementos na diagonal principal igual a 1, né? E os demais elementos igual a 0, ok? Bom, observe, o primeiro passo é você deixar nessa forma aqui, tá bom? A vezes A menos 1, né? Que é no caso a inversa, igual a matriz identidade. Essa aqui é a fórmula da matriz inversa, tá bom? Bom, então, fazendo a multiplicação, como é que a gente multiplica, professor? Nós multiplicamos, ó, a primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna, né? Então, fazendo esse cálculo, ó, 1 vezes o A, tá aqui, ó, 1A, mais 3 vezes C, né? Linha vezes coluna. Então, vou até mostrar aqui para vocês como é que é feita essa multiplicação para você prosseguir, né? E fazer você mesmo aí na sua casa, tendo essa base, né? Olha como é feita a multiplicação. Nós multiplicamos essa linha com essa coluna. É assim que é feito a multiplicação de matrizes, tá bom? Então, tá aqui, ó, 1 vezes A mais 3 vezes C. Agora nós iremos na mesma linha aqui, ó, nós iremos multiplicar a primeira linha com a segunda coluna, né? Então, primeira linha, ó, 1 vezes B, é 1B, mais 3 vezes D, né? Por que D, professor? Porque o 3 multiplica com o elemento que está aqui abaixo, né? Bom, então fazendo isso, esse procedimento, agora vamos para a segunda linha. A segunda linha é linha novamente, vezes coluna, né? Aqui nós temos uma coluna, então 2 vezes A vezes C, né? E B e C, beleza. Feito esse processo, nós vamos igualar a matriz identidade, certo? Então, vou apagar aqui para a gente poder continuar. Olha aí, pessoal. Então, fazendo aqui agora a soma das matrizes, né? Vamos fazer, ó, 1 vezes A é o próprio A, 3 vezes C, 3C.
1 vezes B é B, 3 vezes D, 3D. 2 vezes A, 2A, 8 vezes C, 8C. 2 vezes B, 2B, 8 vezes D, 8D. Isso é igual a 1, 0, 0 e 1, né? Que é uma matriz de identidade. Bom, até aqui tá tudo bem, né, pessoal? Tá tudo tranquilo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós iremos dar continuidade resolvendo essas equações que nós temos aqui, ó, através de sistemas lineares, ou seja, sistema de equação de primeiro grau, né, com 2 ou 3 incógnitas ou mais. Nesse caso aqui nós temos que encontrar valor de A, valor de B, valor de C e valor de D, né? Então, nós vamos pegar essas matrizes, vamos juntar, ó. Observe que essa matriz aqui, ó, ela é igual a 1. Essa matriz aqui, ó, ela é igual a 0, né? Que essa equação, na verdade. Essa equação aqui, ó, é igual a esse 0 e essa equação aqui é igual a 1. Vamos fazer agora os sistemas. Vamos montar a primeira linha, tá? Um primeiro sistema que eu montei aqui, ó. A mais 3C é igual a 1 e 2A mais 8C é igual a 0. Fazendo aqui, encontrando o valor de A, que vocês já sabem fazer esses cálculos, eu tenho certeza que vocês já sabem, nós iremos encontrar A igual a 4 e o valor de C igual a menos 1, né? Então, o valor de A igual a 4, o valor de C... Como é que eu fiz isso, professor? Ó, existem dois métodos que vocês podem resolver. Quais são eles? O método aí da substituição e o método da adição, né? Que você vai adicionar esses valores, tá bom? Então, não esqueçam dessas situações aí, tá bom? Essas resoluções aí que envolvem essas propriedades de sistemas, vocês já sabem. Bom, pegando a segunda equação, nós temos aqui, ó, B mais 3D igual a 0 e 2B. Aqui, deixa eu só trazer um pouquinho mais aqui para ficar bem legal. Por favor, agora aqui nós vamos... Ó, por favor, não esqueçam de ver essa situação aqui, tá bom? Então, olha só. B mais 3D igual a 0, né? É a próxima equação. E 2B mais 8D igual a 1. Bom, fazendo a resolução, aqui nós vamos ter B igual a menos 3,5, né? Por que menos 3,5, professor? Porque o B aqui nós estamos fazendo pelo método de substituição. E o D igual a 1,5. Resultado, né? Tá aqui a inversa, não? O A1, o A menos 1, né? Portanto, a inversa da matriz A e B é 4 menos 3,5 menos 1,5. Só lembrando que a ordem segue aí os elementos, né? Tá aqui o A, tá aqui o B. Cadê o B? Tá aqui o B, tá aqui o C e tá aqui o D, né? Tá por ordem aí A, B, C, D. Ok? Nesse caso, nós encontramos a matriz A. Ela é inversível, ou seja, ela possui a inversa. Já no segundo caso, ó, não esquecendo aí, ó, pessoal, que essa matriz é da letra A aqui, né? Da letra A da página 18. Você vai resolver aqui nessa página, tá bom? Agora nós iremos fazer a letra B, tá bom? Vamos fazer a letra B aí com vocês. Vamos lá. Agora, fazendo a letra B, nós vamos ter agora a matriz B, ó. 3, menos 2, menos 6 e 4. Fazendo a resolução pelo mesmo processo, tá bom? Mesmo processo, nós vamos comparar agora os números, né? Tá aqui a matriz B, tá aqui a inversa dela, A, B, C e D, né? E aqui está a matriz, matriz inversa não, matriz inversa, e aqui nós temos a matriz identidade, né? 1, 0, 0 e 1. Bom, multiplicando 3 vezes o A, mais 6 vezes, ó, não esqueçam que o B tá negativo aqui, né? Menos 6 multiplica o C, tá? Tá aqui o C pela ordem. Linha vezes coluna, tá aqui tudo bem organizado, ó. Linha vezes coluna e linha vezes coluna. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar, ó, 3A menos 6C, menos 2A mais 4C, 3B menos CD. E menos 2B mais 4D, né? Fazendo a resolução aqui do sistema, né? Juntando essa equação igual a 1, essa equação igual a 0, essa equação igual a 0 e essa equação igual a 1. Olha aí, nós vamos montar o sistema, né? Montando o primeiro sistema, 3A menos 6C igual a 1, né? Menos 2A mais 4C igual a 0. Dividindo essa equação por 3, nós vamos encontrar A menos 2C igual a 1/3. Dividindo essa equação por menos 2, vamos encontrar A igual a mais 2C igual a 0. Bom, se você perceber aqui, ó, nós já temos uma resposta somente com essas duas equações. Mas por que, professor?
Porque ó, nós estamos encontrando aqui uma equação, um resultado em equação que não é possível, né? Então, o que nós temos como resposta? Nós vamos colocar aqui como resposta, ó, a matriz B não é inversível. Não é inversível. Tá bom? Ela não é inversível. Essa aí é a matriz B, tá? Então não podemos fazer o cálculo através dela, tá bom? Então a conclusão dessa matriz B é que ela não é inversível, tá bom? Por isso, né, não precisa nem eu continuar a resolver o outro sistema, porque vai ser a mesma coisa. Eu não vou encontrar o valor para A, para B, para C. Eu vou encontrar uma inverdade, né? Isso na matemática chama-se inverdade. Ou seja, uma igualdade onde não temos valores exatos, tá bom? Tranquilo? Beleza. Agora vamos dar continuidade no livro didático, já passando da página 18, né? Vamos explorar um pouquinho a 19, que tem uma atividade, é a 20. A 20, eu quero que vocês deem aí uma atençãozinha voltada para a questão 20, página 20, que tem uma questão muito legal. Vamos lá para o livro didático. Aqui na página 20, ó, nós vamos explorar aqui a tela. Vamos lá só deixar aqui no modo máximo. Beleza. Olha só. Nós temos aqui essa informação, né, que é uma questão. Ela pede para decifrar, né, um código. Mas essa questão aqui, ela no momento a gente ainda não vai resolver ela, porque eu preciso resolver ela em sala de aula, tá bom? Porque através é uma pergunta que vai juntar grupos, né, para poder resolver ela. Então, mas se alguém tiver interesse em resolver, não tem problema, tá bom? Essa imagem aqui, ó, você só consegue ver a simetria dela nessa outra imagem aqui em relação aos pixels, né? Onde nós temos uns códigos binários aqui. Vamos só maximizar aqui a tela. Ó, você só conseguirá aqui enxergar essa imagem aqui do gato aqui ao lado se você colocar um pouco distante o livro. Você dá uma distância aí do livro, digamos assim, o tamanho todo do seu braço, você vai conseguir ver o espelhamento dessa figura aqui nos números binários, né? E como é que é feito a interpretação, professor? O que isso aí influencia no meu estudo? Ó, pessoal, o estudo aqui dessa parte em números binários é muito trabalhado na informática, né? Então há uma combinação aí para poder gerar os códigos, né? Para gerar aí uma frequência na rede, ok? Então, nós temos aí o 0 e 1, indica a cor de cada pixel, derivado de picture element, elemento de imagem, sendo 0 a cor preta e 1 a cor branca, né? Um pixel é a menor unidade gráfica de uma imagem, ou seja, para você montar uma imagem na televisão, infinitos pixels, né? Não sei se alguma vez você já conseguiu decifrar que são partículas, né? Ou seja, são combinações aí de 0 e 1, né? Que quem estuda informática sabe muito mais explicar essa parte aqui, né, dos números binários, tá bom? Então beleza, então essa parte aqui dessa figura é somente para explicar a utilização, né, do código binário, principalmente aí envolvendo a matriz identidade, né? Bom, e aí nós iremos para a página 21. Na página 21 acompanhe aí o nosso conteúdo. Vamos lá. Aqui na página 21 nós temos a informação, né? Olha aí, ó, a imagem anterior é uma amostra, pois tem apenas 25 vezes 27, que é igual a 675 pixels, né? Imagina agora se ela fosse representada por uma matriz do tipo 1920 por 1080. Nesse caso teria 1920 vezes 1080, que é igual a 2.073.600 pixels, ou seja, aproximadamente a 2 megapixels, né? Que é outra unidade. Bom, levando em consideração aí, pessoal, nós temos aí dois exemplos, né, bem práticos para você lembrar em conceito de matriz, né? Professor, onde é que eu aplico geralmente a matriz? Ó, em combinações de receita, de bolo, na listagem aí de produtos do supermercado, aí no próprios pixels, né? Em relação à imagem da televisão ou de uma câmera, certo? Também podemos fazer aí representação em campeonatos, tá bom? Podemos montar uma tabela de campeonatos, ou um interclasse aí na escola, ou selecionado as quantidades de turmas, né, em uma determinada série. Enfim, são vários exemplos no cotidiano aí que envolve o conceito de matriz, né? Mas o que mais utilizamos mais é a tabelas, né? Tabelas e gráfico aí no nosso dia a dia.
pegando essa parte aí de conceito, nós iremos explorar agora um pouco mais sobre determinante, tá bom? Então, vendo aqui, uma imagem colorida não é representada por apenas uma, mas sim por 3 matrizes. Cada uma delas indica quantidade de seguintes cores: vermelhos, né? Verde e azul. Então, red, green e blue, né? Então, temos aqui, ó, as combinações, né? E vocês podem verificar aqui essa contagem através de uma tabela, informações aqui na tabela, né? Então, essa parte aqui é mais conceito, né? O que nos interessa bastante é essa parte de introdução de determinante de uma matriz. Por que que o professor voltou a explorar matriz inversa? Porque através do conceito de matriz inversa é que nós chegamos a determinante de uma matriz. Bom, em linhas gerais, determinante de uma matriz, nós só podemos fazer o cálculo dela, né, em uma determinada situação em que envolva, né, os tipos de matriz, alguns tipos, né? E no primeiro momento nós vamos apenas estudar com a matriz de 1, né, de uma linha. Bom, então o que a questão aqui nos fala, né? O que o exemplo na verdade nos fala? Diz que nós já estudamos aí o sistema lineares e que no sistema nós encontrávamos o valor de x, o valor de y, encontrávamos aí o valor de a, de b, né? E não é diferente aqui no nosso determinante de uma matriz. Nós vamos ter sistema, vamos voltar a utilizar o sistema lineares, tá? E aí você vai poder resolver cada situação e descobrir se aquela matriz vai ter um determinante ou não, tá bom? Não esquecendo que determinante é det, D-E-T, e o determinante aí você vai dizer da matriz A, da matriz B, da matriz C, tá bom? E sempre, não esqueçam, é representado aí por barras, tá? Não esqueçam que matriz, sempre você coloca em colchete, em chaves, tá? E quando tiver em barra, como se fossem módulos, aí é o determinante, tá bom? Mas vamos lá explorar um pouco mais o conceito de determinante na página 22, tá? Vamos lá para a página 22, acompanhe aí. Já na página 22, nós temos aí, ó, vamos seguir a sequência da informação, né? Nós temos as equações, aqui o sistema, que você já conhece, sistema de lineares, né? E aí nós vamos chegar aqui a uma informação que eu quero que vocês já façam aí uma demarcação. Chamamos de determinante. O que é um determinante de uma matriz quadrada de um número a ela associado, obtido por meio de determinadas regras, né? O determinante de uma matriz nos informa, por exemplo, se a matriz é ou não invertível. Lembra agora há pouco da matriz inversa que eu citei para vocês em relação a invertível, né? Ou inversível, né? Na linguagem mais popular, a gente tem inversível. O que a gente definiu em relação à matriz inversa? Nós falamos que para existir uma matriz inversa, ela tem que ter uma matriz identidade, né? E essa matriz identidade é que vai definir se há ou não a matriz inversa. Aqui nos determinantes, essa notação aqui é importante, a gente vai estudar alguns tipos. Existe a matriz de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. Na ordem 1 é bem simples, na ordem 2 é bem simples. Já na ordem 3, nós vamos ter que aprender uma regrinha aí, chamada regra de Sarrus, né? E essa regrinha ela é bem básica, nós não vamos mudar muito o conceito, nós vamos continuar na multiplicação de matrizes. Se você aprendeu a multiplicar bem matrizes, você não vai ter dificuldade aqui. Por quê? Porque na multiplicação de matrizes, o que você faz? Você multiplica, né? No caso, a linha vezes a coluna, e depois você soma ou subtrai, enfim. Aqui não é diferente. Vamos para algumas aplicações. Olha só, isso aqui é muito importante, pessoal. Toda matriz quadrada tem um único determinante. Então isso aí é uma informação muito importante, ó. Toda matriz quadrada tem um único. Não tem 2, não tem 3, não tem 4. Tem um, apenas um. É único, tá bom? Diferente de uma matriz que é representada usando colchete ou parênteses, representamos seu determinante usando duas barras. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Isso aqui, ó, é matriz. Isso aqui é determinante. Qual é a diferença, professor? Aqui está representado através de colchete e aqui está representado através de barra, como se fosse aí, ó, módulos, né? Então, representamos seu determinante usando duas barras, indicamos o determinante da matriz A por det de A. Como eu falei aqui, ó, det de A significa determinante de A, né? Ou seja, da matriz A. Bom, a partir de agora vamos calcular determinante e estudar algumas das suas propriedades. Como eu falei para vocês, nós iremos explorar apenas a matriz aqui, ó, de ordem 1, tá bom? A matriz de ordem 1.
Então, uma matriz de ordem 1 tem um único elemento. Essa aí é bem simples, né, pessoal? Muito simples. Então, olha a definição aí, ó. Definição, definimos o determinante de uma matriz de ordem 1 como sendo o único elemento. Tá aqui, ó. A, né, que é o A11, igual a determinante de A11, que é igual ao próprio A11. Tá bom? Então, lembram lá daquele conceito de módulo? É como se fosse módulo. Qual é o módulo de 7? É o próprio 7. Qual é o módulo de menos 7? É o próprio menos 7. A mesma coisa que se aplica para determinante, tá? Qual é o determinante da matriz B A22, por exemplo? É o próprio A22, tá bom? Qual é a determinante da matriz A igual a 7? É a determinante A igual a 7, tá bom? Então, essa primeira parte aqui dessa aula foi dedicada a nós conhecermos aí sobre determinante. Ah, professor, mas você não vai trazer nenhum exemplo para a gente ver a aplicação de determinante? Como nós ainda não entramos na parte aí de ordem 2, de ordem 3, ainda não vou trazer tantos exemplos. O que eu quero que vocês prestem atenção somente nas definições. Ó. Nessa definição aqui, tá bom? Sobre determinantes. Nessa definição aqui. Nessa definição também aqui, tá? Ela é importante que vocês saibam para podermos dar o próximo passo, tá bom? O próximo passo só é dado quando você já sabe esse passo inicial, que são as definições, tá bom? É importante que você saiba aí as definições e como utilizar. Bom, então, como é que eu vou fazer, professor, a determinação de uma matriz de ordem 1? Eu vou dar um exemplo para você aqui já na sequência. Vamos lá para o exemplo. Ok, queremos dar um exemplo aí para vocês verem aí como é a aplicação, tá bom? Aí da matriz. Então vamos colocar uma aplicação aqui. A matriz A, né? Vamos colocar uma matriz qualquer aqui. A igual a... Vamos ver... 8, tá? Por exemplo, aqui. Eu quero que você encontre o determinante da matriz A8, né? Nesse caso, uma matriz de ordem 1. Bom, então, como é que eu vou fazer, professor? Vou ter que colocar assim, ó. Det, né? De A. Não esquecendo que é minúsculo, tá bom? É determinante de A. Tem que ser minúsculo aqui para você ver a diferença. Determinante de A é igual... Aí, olha aí, as barrinhas, tá? É as barras. Então, não esqueçam de utilizar essa barra aqui, ó. Igual a determinante de 8, tá? Barrinha. Isso é igual ao próprio 8. Então, qual é o determinante da matriz A, nesse caso, né? De ordem 1. O determinante de A é o 8, né? É o próprio 8. Agora, queremos mostrar mais um exemplo aí com vocês, para vocês, da matriz B. Dada a matriz B, vamos fazer aqui a matriz B, tá? Um outro tipo de matriz agora, vamos lá, menos 2, temos aqui menos 2, né? Quero encontrar o determinante da matriz menos 2, então, novamente, determinante, aqui, vamos aqui da matriz B, né? Então, det B, bem simples, né, pessoal? Essa parte aqui é bem simples. É igual a... Coloca entre barrinhas aqui, né? Menos 2. E fecha a barra. É igual a quanto? Bom, lembrem-se que isso aqui é módulo, tá bom? Então, qual é o módulo de menos 2, professor? É menos 2. Mas como assim, professor? Como é que o senhor consegue explicar isso pra gente de uma forma que nós possamos entender? Pessoal, se você não aprendeu sobre módulo, módulo é a distância da origem até o ponto. O que quer dizer isso? Que nós temos aqui, ó, a distância de 0 a menos 2, né? Então, qual é a distância de 0 a menos 2? Nós temos aqui, ó, 2 unidades, né? Então, nós temos 2 unidades. Então, a distância de 2... Opa, positivo aqui. De 2 unidades, o módulo de menos 2 é o próprio 2, tá bom? Ou seja, sai do parêntese aí da barra, tá bom? Com o valor já negativo. Último passo, vamos verificar aqui. Só um instante. Ok, então temos aqui o determinante de B,
de menos 2 é o próprio menos 2, como você pode ver que ele sai aqui de dentro da barra, tá bom? Como se fosse o módulo. Bom, então essa primeira parte aí, pessoal, vocês já sabem aí como utilizar o determinante, tá? Nós não iremos explorar muito, porque no próximo encontro que nós vamos ter, que é na aula de amanhã, nós iremos explorar a matriz de ordem 2, de ordem 3. Aí eu vou explicar para vocês como é que é feito para encontrar o determinante, como é que é feito para fazer a regra de Sarrus, que vocês precisam aprender, tá bom? Onde você vai utilizar, não esquecendo, é muito importante. Se você ainda não aprendeu o que é diagonal principal e diagonal secundária, eu oriento você a ir lá na página do livro para saber sobre diagonais e rever novamente esse conteúdo. Por quê? Porque quando eu for falar na regra de Sarrus, eu vou precisar que você já saiba, né, o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária. Quando eu pedir assim, vá lá na diagonal principal e multiplique os valores, vá lá na diagonal secundária e faça. Então você já tem que saber, tá bom? É já o segundo passo para você poder resolver uma matriz onde você queira encontrar o determinante dela, tá bom? Bom, então, só refrisando mais uma vez aí em relação ao nosso conteúdo, nós falamos aí sobre determinante, né, de uma matriz. Bem pouco, né? É uma parte aí de conteúdo bem fácil de se compreender. Basta você saber aí o que é inverso, né? Porque através de exercícios, de exemplos, a gente vai começar a entender aí como é que é feita a aplicação, né? Não esquecendo aí, olha, diagonal aqui principal, diagonal secundária, né? Aí a gente vai explorar um pouco mais aí sobre esse conteúdo. Agora vamos explicar para vocês a atividade que vocês terão que levar para casa, tá bom? Atividade de casa. Vamos lá para a atividade? Acompanhe comigo aí. Essa atividade complementar no caderno, vocês irão fazer aí em casa, né? Primeira coisa que eu quero que você faça, o que é o determinante de uma matriz? Você vai fazer a definição, né, de determinante de uma matriz. A segunda, qual é a definição de uma matriz de ordem 1? A definição, falei para vocês como é que é feita a definição. Terceira, para encontrarmos o determinante de uma matriz quadrada, temos que fazer a diferença entre o produto dos elementos das diagonais. Olha aí, ó. Terciária e secundária, secundária e primária, principal e secundária ou principal e vicinal. Bom, agora há pouco eu citei para vocês aí, né, sobre como é que é feito para encontrar o determinante de uma matriz quadrada, que a gente vai explorar um pouco mais aí na nossa próxima aula. Quarta questão, qual é a definição de uma matriz inversa? Professor, mas nós já estamos estudando determinantes? Sim, mas para podermos entender determinante, nós temos que saber essa definição aqui, tá? A definição lá de A vezes B, que é igual a tá, você já sabe. A quinta questão, calcule o seguinte produto. Pessoal, outra observação importante. Cuidado com o jogo de sinal, tá bom? Muita gente acaba errando aí, erro básico, né? Na hora de fazer a multiplicação com o sinal, tá? Não esqueçam aí da regrinha de sinal, mais vezes mais é igual a mais vezes menos é igual a menos vezes menos é igual a mais e menos vezes mais é igual a menos, tá? Não esqueçam dessa regrinha básica, porque se você errar aqui, ó, um jogo de sinal, a sua questão toda vai estar errada. Por quê, professor? Porque você não vai conseguir fazer aí a prova real de que aquilo está certo, tá bom? Então, calcule o produto significa que você vai multiplicar as duas matrizes, tá? Aqui é a multiplicação de matriz, multiplicar linha vezes coluna, depois linha vezes coluna, depois linha vezes colunas e encontrar a próxima matriz, tá bom? Só lembrando que essa matriz aí formada, ela não foi dada por nome, tá bom? Você pode dizer que seja a matriz C. Sexta questão, qual é o determinante da matriz A igual a 8, né? Nós temos aí a matriz de ordem 1, né? E temos o elemento 8. Sétima questão, quantos determinantes tem uma matriz quadrada? Quantos? 2 únicos, 1 único, 3 únicos ou 4 únicos? Você vai marcar a opção aqui que indica a opção correta, tá bom? A oitava questão, dadas as matrizes, calcule o A mais B e o A menos B, né? A nona questão, como é chamada a matriz de elementos da diagonal principal igual a 1. E a décima
essa questão aqui, tá bom? Bom, por hoje foi só. Fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Próximo encontro vamos dar continuidade. Tchau, tchau. Grande abraço para todos.